Tatsumi é um garoto do campo, ambicioso, mas um pouco ingênuo, que deseja ter sucesso na capital imperial. Um dia, ele salvará a nação com suas habilidades e sacrifício. Tudo começou quando Tatsumi deixou sua pequena e pobre vila, acompanhado de seus dois melhores amigos de infância. Eles foram em direção à capital imperial com o objetivo de ganhar muito dinheiro para ajudar seu povo. No caminho, Tatsumi se depara com uma criatura perigosa, um monstro de primeira classe, chamado Dragão da Terra, que está atacando alguns viajantes. Ele salta como um herói, corta imediatamente um dos braços do dragão e, em seguida, desce, abatendo a besta com sua espada. Os viajantes elogiam suas habilidades e agradecem pela ajuda. Após ouvir sua história, eles o alertam sobre a corrupção que permeia a cidade capital e, então, todos se afastam. Ao chegar na capital, a primeira coisa que ele fez foi se inscrever como candidato para a guarda da cidade. No entanto, para sua surpresa e descontentamento, foi designado como soldado de infantaria. Apesar de suas aspirações de se tornar um general, devido às suas habilidades com a espada, o recrutador não considerou suas ambições e Tatsumi foi expulso do escritório de candidatos por ser considerado arrogante. De repente, uma garota chamada Leone se aproximou de Tatsumi e, deduzindo que ele queria realizar seus sonhos na capital, ofereceu sua assistência. Leone propôs uma maneira de ele ser contratado para serviços governamentais em troca de convidá-la para um jantar. Tatsumi concordou, e durante a refeição, Leon explicou que, para trabalhar no governo, era necessário ter conexões e dinheiro. Confiando nela, o jovem entregou todo o seu dinheiro, mas Leon o enganou e foi embora. Desesperado e sem dinheiro, Tatsumi decidiu dormir na rua. Naquela noite, uma jovem nobre chamada Arya se aproximou dele e ofereceu-lhe acomodação em sua casa. Tatsumi aceitou graciosamente. Ao chegar à casa de Arya, Tatsumi conversou com os pais dela e revelou que queria alcançar fama militar para salvar sua aldeia, que estava sofrendo com a fome. Ele havia deixado sua aldeia com dois amigos, mas eles haviam se separado. Ao longo do caminho, a família de Arya teve pena de Tatsumi e prometeu-lhe uma posição militar, além de ajuda para encontrar seus amigos. No dia seguinte, Tatsumi acompanhou os guardas em suas tarefas. Um deles explicou que o país estava em crise devido ao imperador, uma criança manipulada pelo primeiro-ministro. Ele também o alertou sobre um grupo de assassinos conhecido como Night Raid, que tinha como alvo indivíduos corruptos. Naquela noite, uma garota do grupo Night Raid invadiu a casa de Arya e matou sua mãe. Tatsumi acordou assustado e confrontou os intrusos, mas ficou chocado ao ver a brutal eficiência com que eles agiam. Um dos membros do grupo eliminou os guardas. Tatsumi tentou proteger a Arya, mas Leone, que se revelou parte do Night Raid, matou o pai da garota. O guarda que estava com Tatsumi pediu que ele enfrentasse Akane, enquanto ele e Arya se escondiam no depósito. Tatsumi aceitou o desafio, mas Akane não deu atenção a ele e matou o guarda. Quando ela estava prestes a matar Arya, Tatsumi interveio, desencadeando uma breve batalha. Justo quando Akane estava prestes a eliminar Tatsumi, Leone interveio para salvá-lo, lembrando-se de sua dívida por tê-lo enganado. Tatsumi não conseguia entender por que o Night Raid estava atacando uma família aparentemente inocente, mas Leone revelou a cruel verdade. No depósito da família Arya, havia muitos aldeões torturados e assassinados por diversão. Entre eles, Tatsumi encontrou seus amigos Ieyasu e Sayu em péssimas condições. Sem outra opção, Arya revelou sua verdadeira natureza, admitindo que considerava os aldeões como meros brinquedos. Desesperado e cheio de raiva, Tatsumi desembainhou sua espada e avançou em direção a Arya. Antes de morrer, seu amigo Ieyasu pediu que ele honrasse o nome de seu mestre e salvasse sua aldeia. Com essa nova determinação, Tatsumi decidiu se juntar ao Night Raid para lutar contra a corrupção e salvar seu povo. Por outro lado, Leone recrutou Tatsumi ao ver que ele compartilhava seus ideais, apresentando-o ao grupo como o mais novo membro do Night Raid em sua sede. Primeiro, ela o apresentou a Shield, que lhe pediu para se juntar ao grupo, alertando-o de que, se ele não o fizesse, teriam que eliminá-lo, já que agora ele conhecia seu esconderijo secreto. Em seguida, vem Mine, outro membro da equipe, que estava apenas provocando nosso protagonista, dizendo a ele que não foi aprovado para se juntar ao clã deles. Leon então apresenta o próximo membro de Bullet. Ele cumprimenta Tatsumi calorosamente, embora faça uma brincadeira com ele, fazendo Tatsumi pensar que estava interessado romanticamente nele. O próximo é Lubbock, que, como de costume, estava planejando espionar Leon enquanto ela se banhava, o que lhe rendeu uma surra completa dela. Finalmente, Leon apresenta um Kami que estava comendo um animal chamado Pássaro do Mal, mas se recusou a compartilhá-lo com Tatsumi porque ele ainda não havia concordado em se juntar ao grupo deles. Para a surpresa de Leon, Najenda, a líder de todos, chega e repreende Leon por demorar tanto para completar sua missão. Ela então reúne todos os membros da equipe para os relatórios. Najenda propõe que Tatsumi se junte à equipe. A princípio, Tatsumi hesita, mas eles o convencem explicando que a razão pela qual sua vila é pobre é por causa da corrupção na capital, especialmente devido ao primeiro-ministro, que é a principal causa do declínio do país. O objetivo deles é eliminá-lo para trazer uma verdadeira mudança ao país. O que finalmente o convence é a promessa de salvar sua aldeia de qualquer perigo. Assim, Tatsumi se torna um membro oficial do grupo, e Najenda pede a Akane que o treine. Akane, por sua vez, o coloca para trabalhar em tarefas do dia a dia, como preparar refeições para todos. Mais tarde, eles vão ao rio, onde Akane ensina Tatsumi a pescar, fazendo uma demonstração e pegando uma boa quantidade de peixes. No entanto, quando Tatsumi, confiante, tenta fazer o mesmo, ele só consegue pegar 2 atuns, deixando todos com pouco para comer.
Magenta pede a Leone que forneça o relatório para uma nova missão. Uma mulher havia contratado os serviços do Night Raid para eliminar 3 homens conhecidos como Gamaliels. Acontece que Gamaliels subornava Ogre toda vez que cometia uma injustiça, incriminando inocentes por seus crimes. Uma dessas pessoas era o noivo da mulher, que pagou uma quantia generosa para que ambos fossem eliminados. O líder aceitou a missão, e Leon menciona que Gammon é um alvo fácil, mas Ogre é um espadachim altamente habilidoso e cauteloso. Como a missão ocorreria em uma área movimentada da capital, Akane não pôde ir, pois é a mais procurada. Tatsumi se oferece para eliminar Ogra, e embora esteja confiante, Akane o avisa a não comemorar a vitória até que a missão esteja completa, ou então ele apenas estará cavando sua própria cova. Durante a missão, Leone conta a Tatsumi a história de Akame para ajudá-lo a entendê-la melhor. Akame foi recrutada pelo exército da capital para se tornar uma assassina profissional. Ao perceber a corrupção entre os altos escalões, ela decidiu se juntar a uma agenda para proteger os cidadãos e lutar contra a corrupção. Primeiro, Leone e Akame eliminam facilmente Gamal. Em seguida, Tatsumi atrai Uber para um local isolado, sob o pretexto de buscar sua ajuda para se juntar ao exército imperial. Ogra recusa, e justo quando está prestes a matar Tatsumi, Tatsumi ataca primeiro. Acreditando ter completado sua missão, Tatsumi abaixa a guarda, mas Ogra se levanta e começa a reagir. Ao descobrir que Tatsumi faz parte do Night Raid, Ogra deduz que quem os contratou é aquele que ele acusou injustamente. Enfurecido, o ogro revela que fez a garota sofrer, matando toda a sua família na frente dela. Isso enfurece Tatsumi, que rapidamente elimina o ogro em um acesso de raiva. De volta à sede, Tatsumi informa na agenda que a missão está completa. Ao fazer isso, ele conquista o respeito de Akame, mostrando que conseguiu cumprir o objetivo sem se ferir. Atividades como preparar refeições e pescar ensinaram a ele a importância do trabalho em equipe e melhoraram suas habilidades em eliminar alvos. Tatsumi foi designado para treinar com Mini, a garota que sempre o provocava. Alguns invasores conseguiram localizar a base secreta da Night Raid, então o líder ordenou à equipe que os exterminasse. Mini rapidamente eliminou 3 dos invasores que acabaram de chegar com seu fuzil de precisão. Ela tinha um deles na mira, que se aproximava da base. Antes que pudesse atacar, o Shield eliminou outro invasor que estava prestes a atacar Mini. Isso permitiu que Mine fizesse um disparo de longa distância e eliminasse o último inimigo. Enquanto isso, Leon usou sua velocidade semelhante à de um lobo para derrubar seus respectivos inimigos. Bulat demonstrou sua habilidade incrível ao derrotar 5 inimigos simultaneamente. Após a missão, Tatsumi, enquanto estava em seu quarto, refletiu sobre o tempo que passou com seus amigos, o que o motivou a continuar se esforçando. No dia seguinte, Tatsumi aguardava Mine para seu treinamento. Shio mencionou que Mine não acordava cedo e se ofereceu para acordá-la, mas o líder pediu a Tatsumi que fizesse isso. Tatsumi atendeu ao pedido e, ao abrir a porta do quarto de Mine, encontrou-a de roupa íntima. Uau, parece que esse garoto finalmente vai conhecer a face de Deus. Enfurecida, Mine atirou nele por ser um intruso inconsiderado que não bateu a porta. Após isso, eles foram para a capital como parte do treinamento de Tatsumi. Mine informou a ele que agora ele seria seu subordinado. Enquanto caminhavam pela capital, encontraram alguns homens intimidando uma garotinha. Como era de se esperar, eles intervieram para defendê-la. Mine aconselhou a menina a aprender a se defender, para evitar ser vítima de abuso. Tatsumi perguntou a Mine se era seguro andar pela capital de forma tão casual. Mine respondeu que estava tudo bem, pois apenas alguns membros da equipe eram conhecidos por aparência, não todos eles. Depois, Mine foi fazer compras e forçou Tatsumi a carregar todas as suas compras, o que o irritou, já que ela não estava ensinando nenhum treinamento prático. Mine ficou irritada e revelou que Tatsumi ainda carecia de muita experiência para alcançar seu nível. Isso motivou ainda mais Tatsumi a progredir, em homenagem aos seus amigos que haviam caído. Mais tarde, Tatsumi testemunhou suas primeiras execuções públicas, o que o deixou atônito. Mine explicou que essas eram as ações do primeiro-ministro, que havia manipulado o jovem rei para garantir o trono. Mine desejava eliminar o primeiro-ministro para se libertar de seu controle. Nós somos apresentados ao jovem rei do país que está sendo manipulado pelo idoso primeiro-ministro. Este último ordenou a execução de um oficial do governo que se opôs às leis do governante. O oficial, cheio de coragem, solicitou que alguém trouxesse justiça ao primeiro-ministro. O líder do grupo, por sua vez, enviou todos para eliminar um parente do primeiro-ministro chamado Wons, que capturava mulheres para chicoteá-las até a morte. Mine e Tatsumi se posicionaram em uma montanha para que Mine pudesse eliminar Wons com um único tiro. Isso fez com que os guardas da casa de Wons rapidamente procurassem pelo atacante. Leon e os outros membros da equipe estavam esperando em um local para lidar com os guardas. Mine revelou a Tatsumi que Wons estava protegido por estudantes do templo Quan Chi, treinados em todas as formas de artes marciais. Ela também compartilhou que teve uma infância trágica, pois as pessoas não gostavam dela por ser meio estrangeira. Seu objetivo era acabar com a discriminação, para que ninguém mais sofresse como ela havia sofrido, além de se tornar rica com a recompensa.
Depois que Leon e os outros lidaram com os guardas, Akame notou que um estava faltando. Esse guarda atacou Minnie e Tatsumi, que a defendeu segurando o guarda pela cintura para imobilizá-lo, permitindo que Minnie disparasse e o eliminasse. Minnie estava prestes a reconhecer os esforços de Tatsumi, mas ele ficou irritado porque Minnie havia cortado seu cabelo de forma desastrosa. Eles discutiram sobre isso. Enquanto isso, alguém estava interessado em encontrar Akame, tendo percebido que ela era usuária de um tego de armas especiais, usadas para eliminar inimigos. Depois que Bullet treinou Tatsumi, ele e Akame decidiram ajudar a preparar o café da manhã para todos. O líder recebeu uma nova missão para a equipe investigar uma série de múltiplos assassinatos noturnos. Um homem conhecido como Zank, o executor, estava eliminando várias pessoas sob as ordens do primeiro-ministro. O aumento das execuções havia levado Shenk à loucura, transformando o massacre em sua rotina. Após ser libertado da prisão, Shenk retornou à capital. Impulsionado por sua sede de sangue, Zank empunhava um tego, um instrumento de combate criado pelo primeiro imperador do país para proteger o reino. Um total de 48 tegos foram feitos, mas ao longo do tempo e através de conflitos, muitos foram perdidos. Os membros da Noite Raid possuíam alguns desses poderosos artefatos. Se dois usuários de tegos se enfrentassem, um teria que ser eliminado, pois um empate resultaria na destruição de ambos. A líder enviou sua equipe à capital para eliminar Zank. Ao chegar, Zank já havia mirado em todos, mas focou primeiro em Tatsumi, impressionado por seu senso de justiça. Enquanto Tatsumi se afastava para atender às suas necessidades, Zank o capturou, fazendo-o alucinar e ver seu melhor amigo, Sayo. Isso levou Tatsumi a um local isolado, longe de Akane. Zank se apresentou como o executor e revelou que seu Taigu tinha a habilidade especial de ler tanto os pensamentos quanto os movimentos de seus oponentes, colocando Tatsumi em desvantagem. Embora Tatsumi tentasse reagir, ele só conseguiu se ferir. No entanto, ele conseguiu arranhar Zank, o que o surpreendeu. Felizmente, naquele momento, Akame chegou para defender Tatsumi. Ela descobriu que o poder de Zank estava enraizado em sua mente e decidiu não pensar em nada para confundi-lo. Apesar disso, seus ataques foram apenas parcialmente eficazes, pois Zank também conseguia ler seus movimentos. Esse erro deixou Akame ferida. Zank mencionou que ouvia muitas vozes em sua cabeça, de todas as pessoas que havia executado. Ele perguntou a Akane como ela lidava com isso, e ela revelou que não ouvia nada. Isso enfureceu Zank, que então criou uma alucinação de sua irmã Kurun, a quem ele mais amava. Na alucinação, Kurumi atacou Akame, acreditando que ela estaria indefesa. No entanto, Akame se defendeu sem hesitação, o que deixou Zank ainda mais irritado. Com um único golpe, Akame pôs fim à vida do gigante. Antes de morrer, Zank agradeceu a Akame por libertá-lo das vozes em sua cabeça. Após a missão, Akame pediu ajuda a Tatsumi para preparar a refeição, dizendo a ele que ele havia se tornado muito importante para ela, assim como todos os outros do grupo. Shield agora está encarregada do treinamento de Tatsumi, fazendo com que ele nade com uma armadura pesada. Como Shio não tinha outras obrigações na casa, ela pôde se concentrar especificamente no treinamento de Tatsumi. Ela lhe diz que, devido à sua natureza distraída, ela sempre acabava sendo um desastre em tudo que fazia. Ela cresceu no distrito central da capital, onde todos a tratavam muito mal por causa de sua desajeitança. Um dia, ela conheceu uma garota que foi a única a tratá-la com bondade. Elas passaram horas conversando, até que um dia, enquanto estavam na casa da amiga, o ex-namorado da amiga chegou, acusando-a de abandoná-lo sob a influência de substâncias. Ele começou a quebrar tudo na casa e a sufocar a amiga. Shio sentiu que precisava ajudar, então ela enfrentou o ex-namorado. Felizmente, nada aconteceu com ela, mas ela nunca mais viu sua amiga. Após o incidente, no entanto, os associados do ex-namorado buscaram vingança e eliminaram toda a família de Shio. Ela se defendeu e eliminou cada um deles, percebendo que sua falta de inibições a tornava uma excelente eliminadora. Deixando essa história de lado, o chefe pede a Tatsumi para experimentar um tego, mas acontece que não é compatível com ele. O chefe decide então enviá-lo para análise, para ver como poderia ser utilizado. Além disso, Tatsumi é informado de que sua missão é obter todos os tegos existentes. O chefe menciona que o tego mais poderoso é aquele que controla o gelo, e ele está atualmente nas mãos de um herói chamado Numazeika, que está no norte do país, treinando suas tropas para invadir a capital. Por essa razão, o imperador despachou um exército liderado por uma mulher para detê-lo. Tatsumi está motivado por isso, querendo obter todos os tegos, acreditando que um deles poderia trazer de volta os falecidos, com a esperança de ver seus amigos novamente. Infelizmente, os membros da equipe deixam claro para ele que deve abandonar essa esperança, pois não existe tego que possa fazer isso. E isso entristece Tatsumi, que sai para pensar. Ela chega para confortá-lo. Por outro lado, as tropas enviadas da capital para deter Pinumizeko são vitoriosas, graças aos generais. Enquanto isso, Tatsumi, passeando pela capital com Leone, acaba sendo perseguido por um grupo de homens que Leone havia enganado. Acontece que dois dos principais generais do imperador abandonaram seus postos para se juntar ao exército rebelde. Mas isso não preocupa o imperador, que está focado em eliminar o grupo Night Raid. O primeiro-ministro os detesta, porque eles eliminaram seu aliado Honest, e quer que sejam eliminados o mais rápido possível, chegando até a trazer de volta os comandantes falecidos.
Para alcançar isso, vamos voltar a Tatsumi, que havia se perdido em uma parte da capital. Uma garota da Guarda Imperial veio em seu auxílio. Aconteceu que a garota possuía um Tegu orgânico e era a única compatível com ele. Tatsumi sabia que precisava relatar isso ao seu superior. No entanto, a garota, chamada Sério, demonstrou grande interesse em encontrar o grupo Night Raid para eliminá-los em vingança pela morte de seu comandante Ogre, que a havia ensinado tudo o que ela sabia. Curiosamente, Sério havia ajudado a própria pessoa que matou Ogre. Leone e Tatsumi estavam realizando uma missão juntos. Eles precisavam eliminar alguns vilões na Zona Vermelha, que estavam capturando várias garotas para forçá-las ao trabalho. Leone e Tatsumi infiltraram-se na base deles para eliminar todos os envolvidos nesse comércio. Ao final da missão, Leone fez questão de enviar médicos para verificar as garotas que estavam em estado crítico. Por outro lado, Minnie e Shio estavam em uma missão juntos, mas não esperavam que uma garota chamada Sério os estivesse caçando para um confronto. Sério buscava vingança por todos aqueles que Minnie e Shio haviam eliminado, especialmente por seu pai, que havia morrido lutando contra grupos como o deles, e por Mr. Ogre, que fora seu instrutor. No confronto, Minnie começa a atacar, mas Sério consegue se defender e envia seu Tegu para atacar Shio. Embora Shio sofra danos severos, os Cerberus de Sério se regenera rapidamente. Mai menciona que o livro dado por seu superior afirmava que os Tegus orgânicos têm um núcleo que permite a regeneração. Ela aproveita a oportunidade para enviar seu Tegu para atacar ambos e chama por reforços para enfrentá-los juntos. Minnie gradualmente enfraquece Sério e Shio confronta diretamente a garota de cabelo rosa para eliminá-la. Sério se mostra forte, mas Shio consegue cortar ambos os braços dela e desviar de seus ataques. Acontece que Sério havia modificado seu corpo para o combate. Justo quando parecia que as coisas tinham se acalmado, Ciro ordena que seu Tegu realize sua transformação secreta. O cachorro se torna extremamente poderoso, começando a esmagar Minnie com toda a sua força. Shield não tem escolha a não ser resgatar sua amiga. Mas, infelizmente, ao baixar a guarda, Sério acaba matando-a e sua equipe a devora. Isso enfurece Minnie, que está determinada a acabar com Sério a qualquer custo. No entanto, vendo que os reforços de Sério já estão chegando, Shield, com suas últimas forças, se sacrifica para que Minnie possa escapar. Ela se despede de todos seus amigos do grupo Night Raid. Ao final da batalha, Sério está muito satisfeita por ter eliminado um dos membros do Night Raid, mencionando seu pai falecido e sentindo que cumpriu parte de sua vingança. Enquanto isso, o grupo está profundamente triste pela morte de Shield. Tatsumi é o mais angustiado e quer confrontar imediatamente a pessoa que matou seu camarada. Mas Bulat o golpeia para acalmá-lo, lembrando-o de que em qualquer missão há uma alta probabilidade de não sair vivo. O superior deixa claro que não devem levar as batalhas na brincadeira, pois agora enfrentarão indivíduos com Tigos, vendo isso como uma oportunidade para coletar mais Tigos. Deixando isso de lado, Isdeath finalmente chegou à capital. Ao retornar à capital, Isdeath se apresenta diante do imperador para informá-lo sobre tudo o que aconteceu. O imperador, satisfeito, a recompensa com uma generosa quantia em dinheiro. Além disso, ele pergunta a ela o que mais deseja como recompensa. Com um sorriso travesso, Isdeath responde que gostaria de experimentar o que é o amor. O imperador, sempre ansioso para agradar, sugere fazer uma lista dos melhores homens do reino para apresentar a ela. Isdeath concorda, mas esclarece que eles devem atender aos seus padrões. Caso contrário, não se interessará por nenhum deles. Após o que aconteceu com Chelsea, Katsumi notou que Akane estava surpreendentemente calma. Admirando-a, ele pensou que ela já deveria ter se acostumado a esse tipo de trabalho, o de matar. Quanto a Isdeath, não se pode entender por que ela de repente se tornou curiosa em experimentar o amor. Mas, bem, cada um com suas preferências. Enquanto isso, todos os membros da Noite de Ataque precisam continuar caçando, embora Steph atribua uma missão muito importante a seus subordinados. Uma noite, Tatsumi vai até a cozinha em busca de água e fica surpreso ao encontrar Akame lá. Ele pensou que ela estava apenas lá para um lanche à meia-noite, mas na realidade, ela estava preparando os petiscos favoritos de Shield para manter sua memória viva. Tatsumi admira seu gesto, pois apesar da perda, Akame permanece calma. No entanto, ela confessa que nunca se acostuma a perder um amigo, mesmo tendo passado por isso muitas vezes. Tatsumi a entende e promete que ela nunca sofrerá por causa dele. No dia seguinte, sentindo-se motivado, Tatsumi treina intensamente. Vendo seu entusiasmo, Bolad decide treinar com ele, dando dicas para melhorar sua técnica de ataque. Enquanto isso, os subordinados de Steph têm a tarefa de eliminar um oficial político que se opôs fortemente às leis do governo. Os 3 subordinados são especialistas no que fazem e rapidamente conseguem eliminar o político e sua filha, culpando o grupo Night Raid pelo ataque. Essa informação chega a Anagenda, que a comunica ao grupo primeiro. Ela lhes diz que Isdeath já chegou à capital e pede a Laon que monitore seus movimentos. Além disso, menciona que as pessoas eliminadas pelos subordinados de Isdeath eram membros importantes do grupo rebelde que se opõe ao primeiro-ministro.
Ela lhes atribui a missão de se dividir em dois grupos para proteger dois políticos. Akan e Leone devem proteger um em uma vila, enquanto Tatsumi e Bullet devem acompanhar o outro em um cruzeiro. Enquanto embarcam no navio, Tatsumi pensa que é improvável que o político seja atacado, já que está cercado por muitas pessoas. Bullet o avisa para não baixar a guarda e compartilha uma história de seu tempo no exército imperial. Seu general foi executado por se recusar a aceitar subornos do primeiro-ministro, e Bullet só conseguiu escapar graças à sua habilidade de se tornar invisível. Deixando de lado as memórias, Tatsumi desce para o porão do cruzeiro para investigar. Enquanto isso, Leão, impressionado ao conhecer Sdet, decide não atacá-la, sentindo a presença avassaladora que ela exala. Sdet havia armado uma armadilha para ele, e Leonel, desapontado, se retira enquanto come um sorvete para se acalmar. Retornando a Tatsumi, um dos subordinados da SD, chamado Mia, toca uma flauta que faz todos a bordo do navio desmaiar, exceto Tatsumi. Outro subordinado o confronta para ganhar experiência em combate. Nosso protagonista, excessivamente confiante, está prestes a ser derrotado, mas Bula intervém, repreendendo-o por suas técnicas de ataque e ensinando-o o que fazer em uma batalha real. Tatsumi fica impressionado, apesar do fato de que os 3 subordinados da SD não estavam atacando ao mesmo tempo. O cara com o cabelo estilo Elvis conseguiu eliminar um e acertar os outros 2. A entrada surpresa chocou a todos, quando um dos atacantes se revelou um velho conhecido de Bullet, de seu tempo no exército capitalista. Uma feroz batalha começou entre eles, com o capitão de bigode liberando o poder de seu Tegu, Black Marlin, para controlar a água a seu favor e atacar Bullet com uma série de assaltos aquáticos, como se fosse o Aquaman. Enquanto isso, Naya tentou ajudar Leber, enfraquecendo Bullet com sua flauta, mas Tatsumi não estava disposto a permitir isso e o confrontou para apoiar sua anarquia. Nosso protagonista logo percebeu que o Pei Piper era um adversário formidável, com habilidades de combate surpreendentes. Liber, por sua vez, criou um gigantesco dragão de água para atacar Bullet diretamente, mas o último enfrentou-o de frente, dispersando o dragão para proteger o navio. Liber aproveitou aquele momento para atingir Bullet com vários jatos de água, mas sabia que isso não seria suficiente para derrotá-lo. Então, ele usou uma técnica secreta que não deu a Bullet a chance de se defender, lançando vários ataques poderosos simultaneamente. Embora parecesse que ele havia eliminado Bullet, Bullet não desistiu e estava prestes a lançar um ataque mortal, mas Nya interveio para defender o veterano bigodudo. Ambos já estavam muito enfraquecidos para continuar usando seus Tegus, então Liber propôs a Bullet que se juntasse ao exército imperial. Como era de se esperar, Bullet recusou, sabendo que Liber estava trabalhando com o primeiro-ministro. Assim, decidiram resolver sua batalha em um duelo de espadas. Libra injetou algo para aumentar sua força, e o duelo começou. O imitador de Elvis emergiu vitorioso, mas antes de morrer, o veterano bigodudo usou uma técnica com seu sangue para injetar veneno no corpo de Bullet. Como ambos estavam destinados a morrer, Miel revelou sua técnica secreta com a flauta, tornando-se maior e mais forte, fisicamente se assemelhando a Erling Howland. Tatsumi não teve escolha a não ser confrontá-lo. Mas Bullet, sabendo que seu tempo estava se esgotando, confiou seu Teigu a Tatsumi, confiante de que seria compatível com ele. Quando Tatsumi usou o Teigu, ele se adaptou perfeitamente ao seu corpo, evoluindo e sentindo toda a motivação de Tatsumi. Ele enfrentou Nao e o eliminou com um único golpe. Percebendo que a batalha estava ganha, Bullet disse a Tatsumi que ele se tornaria mais forte do que ele. E então, ele morreu como o herói que era. Tatsumi lamentou não poder fazer mais. Enquanto isso, somos apresentados a Kurun, a irmã de Akame, que trabalhava para o exército imperial. Ela foi chamada para a capital porque foi selecionada para fazer parte de um grupo encarregado de eliminar a Night Raid. Minnie planeja vingar as mortes de seus camaradas, Shio e Bullet. Nos campos de treinamento, Tatsumi e Lubak estão fazendo flexões, com Akame e Leone respectivamente sentados em suas costas. Najema, mais tarde, informa a Night Raid que ela sairá para recrutar novos membros e designa Akame como a líder temporária. Leon, ao ver nosso protagonista triste, lembrou-o de que Bullet tinha plena confiança de que Tatsumi se tornaria muito forte, até mesmo a ponto de superá-lo. Isso encheu Tatsumi de orgulho, dando-lhe mais um motivo para continuar. Enquanto isso, o chefe estava formando um novo grupo de usuários de Tego. Em outra nota, vemos um pequeno segmento onde ela se despedia de seus subordinados que haviam falecido. No dia seguinte, conhecemos Wave, um portador de Tego convocado para a capital para se juntar à equipe especial de generais. Ao entrar na sala onde os outros membros estavam, a equipe era composta por Kuron, irmã de Akame, Sério e Dr. Durseki. Estilosos, correndo e Balls. Embora Balls tenha sido o primeiro a chegar, sua timidez fez com que ele se apresentasse por último. Uma vez reunidos, os novos membros, que eram personagens bastante peculiares, foram colocados à prova em uma pequena escaramuça. Após o confronto, foram informados de que seu grupo, chamado os Jaegers, teria a tarefa de eliminar a Night Raid. Mais tarde, enquanto Wave e Balls estavam preparando comida, Dai revelou seu interesse em entender o que é o amor. Além disso, Dai queria organizar um torneio para encontrar o novo Tag Wielder que havia sido capturado no dia anterior. Quanto a Tatsumi, Lubakuma alertou sobre quão perigoso o General Steve era.
Acontece que, quando a líder da Night Raid, Nigenda, fazia parte do exército do Império, ela trabalhava ao lado de Isdeath, descrevendo-a como uma mulher ruthless que eliminaria qualquer um que cruzasse seu caminho. Lubbock sugeriu que Tatsumi participasse do torneio de artes marciais organizado por Isdeath, já que ela estaria presente. Enquanto isso, o imperador perguntou ao primeiro-ministro por que as pessoas estavam interessadas naquelas do gênero oposto, e parece que o pequeno queria experimentar o mundo dos adultos. O primeiro-ministro explicou que há uma certa idade em que isso acontece, e foi isso que estava acontecendo com a General Edith. No entanto, pelos padrões de Edith, parecia impossível encontrar alguém que atendesse às suas expectativas. Durante o torneio, nosso protagonista derrotou rapidamente um participante muito confiante, que havia sido um mestre das artes imperiais. Isso impressionou muito Edith, que acabou se apaixonando por ele naquele momento. Após a luta, ela desceu à arena para parabenizar Tatsumi pela sua vitória. Ele pensou que receberia uma recompensa, mas ficou surpreso quando seus dentes o prenderam e lhe disseram que, a partir de agora, ele pertenceria a ela, deixando-o inconsciente para levá-lo como seu cativo. Aquele garoto realmente está com sorte. Sério? Se uma garota com seios grandes como ela te sequestra, eu não entendo qual seria o problema. Rapidamente, tanto Leon quanto Lubbock informaram a Kami sobre o que havia acontecido. A Kami decidiu monitorar os arredores da capital, esperando por uma oportunidade de resgatar Tatsumi. Ela leva seu pequeno interesse amoroso para ver sua equipe em ação, mostrando a ele que cada membro possui um tag que os torna mais fortes do que o normal. Isso impressiona Tatsumi, que decide que vai tentar convencer Isdeath a se juntar a eles, aproveitando-se do carinho que ela sente por ele. Juntos, eles podem lutar contra a capital. Quando ambos chegaram na sala, do nada, Isdeath beijou Tatsumi. Aproveitando o momento que se desenrolava, ela não estava disposta a perder mais tempo. Tatsumi, que estava nervoso e não entendia muito sobre mulheres, aproveitou essa oportunidade para mencionar que se juntaria ao exército rebelde para acabar com a tirania da capital, convidando-a a se juntar a ele, para que pudessem lutar juntos pelo bem do povo. Isso deixou Isdeath irritada e ela o esbofeteou. Ela achou que Tatsumi acreditava nisso por causa do momento difícil que estava passando, deixando claro para ele que não precisa ter medo, porque nada de mal acontecerá enquanto ele estiver com ela. Além disso, ela garante que não amará ninguém além dele. Tatsumi deixa claro que seu objetivo não é a felicidade pessoal, mas que ele quer consertar o reino. Mas Asdet não entende. Para ela, a sociedade funciona corretamente. Os mais fortes sobrevivem. Tatsumi pergunta a ela se ela o ama, para mudar seus princípios e se juntar a ele, prometendo que ele mudará sua mente. Momentos antes, Isdave apresenta Tatsumi à sua equipe como seu parceiro, perguntando a Bolis o que ela deve fazer para conquistar o coração de Tatsumi. Bolis a aconselha a não se derreter tão facilmente. No final, ele se apaixonará por seus encantos no dia seguinte, enquanto Det informa sua equipe que irá caçar ao anoitecer, dividindo seu grupo em duas equipes. Seu verdadeiro objetivo era mostrar ao seu amado Tatsumi suas grandes habilidades de combate, para conquistá-lo. Durante essa jornada, Tatsumi acaba emparelhado com Wave, e eles se envolvem em uma batalha contra criaturas parecidas com árvores que atacam. Após a luta, Tatsumi aproveita a oportunidade para escapar, enquanto veste sua armadura de incursão. No entanto, ele não antecipou que Wave usaria o poder de seu Teigu para rastrear Tatsumi e atacá-lo enquanto ele estava na armadura. Wave não reconheceu Tatsumi, porque ele estava usando a armadura de incursão. Wave confrontou Tatsumi, mas Tatsumi, que não queria lutar contra ninguém, rapidamente fugiu da batalha. Não importava o quanto ele tentasse, Wave não o deixaria escapar. Durante um dos ataques, Wave deixou Tatsumi enterrado debaixo d'água. Aproveitando a oportunidade para fugir, Tatsumi conseguiu chegar à margem do rio, onde Akams chegou a tempo de salvá-lo mais uma vez. Enquanto um monstro tentava comê-lo, ela o levou junto com o lobo para a sede deles. Como estavam em território inimigo, Steve puniu Wave por deixar seu amado Tatsumi escapar, enfatizando que, embora ela ame profundamente Tatsumi, as vidas de seus subordinados vêm em primeiro lugar. Ela ordena que façam o que for necessário para capturá-lo. Isdef também observa que, se Tatsumi se deixar eliminar facilmente, isso significa que ele não se desenvolveu como homem. Ele expressa confiança de que pode lidar com os subordinados dela. Quanto a Tatsumi, o Heartbreaker informa sua equipe sobre tudo o que observou em relação à equipe de Steph, revelando que todos os seus membros são tão fortes quanto eles. Mas Steph em si está em outro nível. A Kami não está preocupada com isso, prometendo que ela mesma eliminará Steph. Enquanto isso, o Dr. Stylish descobriu a base secreta da noite, graças a Tatsumi, que sabia que pertencia a esse grupo. Enquanto a equipe da Noite Raid descansava, o Dr. Stylish e sua equipe atacaram a sede da Noite Raid. Aconteceu que um dos soldados do Doutor revelou que eles eram geneticamente modificados, mas isso não foi um problema para Lubbock, que os eliminou rapidamente. No entanto, ao perceber que havia muitos mais soldados modificados, ele fugiu da cena até que Camilo chegasse para resgatá-lo. Nesse momento, um garoto chamado Taco apareceu para confrontar a Kani. Sabendo que ele era muito forte, Lubbock não pôde ajudá-la, pois tinha outro oponente. Enquanto isso, Tatsumi eliminou facilmente os soldados modificados do Doutor, até que um homem chamado Kakoza apareceu, empunhando o Tegu tirado de Shield, ou seja, as tesouras. Kakoza encarou Tatsumi com um sorriso largo e uma expressão de embriaguez. Por outro lado, o Doutor revelou que estava usando todos em sua equipe como cobaias para seus experimentos. Voltando à batalha, Tatsumi estava em desvantagem, pois Kakoza o tinha encurralado.
Nesse momento, Minnie interveio para defendê-lo. Kokoza estava muito confiante de que poderia suportar o ataque direto de Minnie, mas ele não antecipou que a habilidade de Minnie potencializa seus ataques, quanto mais ameaçada ela está. Ela rapidamente derrotou Kokoza e recuperou o Tego. Nesse momento, Magenda, a líder do grupo Night Raid, chegou com reforços para acabar com seus inimigos. Retornando a Akain, ela conseguiu derrotar Taco, apesar de ele ser um humano geneticamente modificado. Enquanto isso, Tatsumi e Minnie estavam distraídos com a chegada da líder, e o formidável Boric tentou aparcar Minnie por trás. Felizmente, Leone chegou para interceptar seu ataque e pôr um fim nele. Quando toda a equipe do Night Raid se reuniu, decidiram eliminar os soldados restantes do Doutor. No entanto, todos os membros, exceto Tatsumi, estavam enfraquecidos pelo veneno que um dos soldados do Doutor havia infundido neles através de seu olhar. Justo quando tudo parecia perdido, a líder enviou Susanoo para lidar com todos os soldados, o que ele fez com sucesso. Isso enfureceu o Doutor, que fez seus soldados explodirem para prejudicar Susanoo. Mas, para surpresa de todos, Susanoo é um ser orgânico que pode regenerar-se à vontade. Sentindo a presença do Doutor, Magenda enviou Susanoo para impedir sua fuga e eliminá-lo. O Dr. Corner Stylish injetou a si mesmo um soro que o transformou em um monstro gigante, devorando também seus aliados para ganhar mais força. Tatsumi, por sua vez, trouxe Mine para que ela pudesse lutar ao lado dele e de Susanoo. Infelizmente, todos estavam lutando para encontrar uma maneira de derrotá-lo. Foi então que Mine liberou um de seus poderosos ataques, enfraquecendo o Doutor. Akami aproveitou essa oportunidade para eliminá-lo completamente, assim encerrando a batalha. O líder apresentou a equipe ao seu novo esconderijo e aos novos membros. Chelsea, uma garota com habilidades especiais que quase rivalizavam com as de Akami. Ela pediu que todos se entendessem bem, pois agora eram companheiros de equipe. Então, ela apresentou Susanoo, um autômato que ela adquiriu do exército revolucionário. Quando a equipe perguntou sobre suas habilidades especiais, o líder demonstrou que Susanoo construiu uma casa e cozinhou vários pratos deliciosos. Ele é o homem que toda mulher gostaria de ter. Além de ser um guarda-costas especializado em combate, ele também é um mestre nas tarefas domésticas. Enquanto isso, a comandante Death recebeu a notícia de que o Dr. Stylish havia desaparecido, junto com os soldados em quem ele estava realizando experimentos. Preocupada com a forma como sua subordinada Seri reagiria à notícia, Sdeath tentou consolar a jovem. Seri tentou se manter forte, mas não conseguiu evitar as lágrimas ao lembrar do doutor. Ela foi abraçada por Sdeath, que a assegurou de que poderiam vingar sua morte. De volta com a equipe, Sdeath pediu que todos se concentrassem no treinamento para se fortalecerem, insinuando que deveriam parar de comer e começar a trabalhar duro. Depois que Akami e Susanoo pegaram um grande peixe, todos ficaram impressionados com as habilidades culinárias de Susanoo. Parece que nosso protagonista perdeu seu pequeno lugar de favoritismo. Tatsumi e Leone não conseguiram conter o riso ao ver a líder, enquanto Susanoo a confundia com um homem, e ela deu alguns tapas neles por serem atrevidos. Chelsea demonstrou sua habilidade de se transformar em qualquer coisa, transformando-se em um gato e roubando o bolo de Minnie. No dia seguinte, Tatsumi e Leon saíram pela base para eliminar bestas. Leon ficou impressionado ao ver como Tatsumi havia melhorado suas habilidades, sabendo que um dia ele superaria Bullet. Após derrotar as bestas, eles retornaram à vila, onde Chelsea reconheceu os esforços da equipe, mas os alertou de que a força não é tudo. Ao ler os registros da equipe, Chelsea apontou que eles poderiam ser pegos de surpresa devido à sua inocência. Isso irritou Mine, que, junto com Tatsumi e Lubbock, planejou uma pegadinha para ensinar uma lição à jovem mulher, que tinha o nome de um clube inglês. Tatsumi, seguindo a ideia de Lubbock, tornou-se invisível e jogou um balde de água fria em Chelsea enquanto ela estava se banhando. No entanto, Chelsea se transformou em Susanoo, revelando que podia vê-lo mesmo quando invisível, e deu a ele conselhos para melhorar. Ela então retornou à sua forma normal e explicou que seu antigo time foi eliminado e que não queria que o mesmo destino acontecesse com eles, por isso era tão rigorosa. Enquanto isso, Esdith passeava pela cidade procurando por seu amado Tatsumi. Seu capanga mostrou a ela uma lista de homens que se pareciam com ele, mas Esdith deixou claro que só havia um Tatsumi para ela. Os lacaios com motivos ocultos continuou a vigiar Sdiff, que sentia que algo estava prestes a mudar, possivelmente uma batalha épica. O comandante Silman, Steve, informa o imperador sobre o progresso recente, recebendo elogios do jovem governante, já que a equipe de ataque noturno tem estado silenciosa. No entanto, o imperador menciona que não encontraram o homem com as características solicitadas pelo general. Com um sorriso animado, o general responde que não é mais necessário, pois ela encontrou um homem de quem se apaixonou profundamente. Em uma audiência privada, o primeiro-ministro pede ao general para eliminar as criaturas que estão surgindo ao redor da capital, mas com o pedido de capturar algumas para investigação. O general concorda, solicitando que a recompensa seja direcionada às suas tropas do norte. Sem demora, a equipe Jaeger ataca as criaturas, aniquilando-as habilidosamente. O general, astuto e eficiente, captura 3 dessas bestas para o ministro. Após completar essa pequena missão, Wade se sente indignado ao ver Bollis, um homem de bom coração, sendo maltratado por causa de sua aparência imponente. Bollis, com uma voz profunda e resignada, menciona que não é um homem gentil, que suas ações passadas geraram repulsa e considera isso parte de sua penitência. No entanto, ele encontra conforto no amor incondicional e no apoio de seu lobo e de sua filha. A propósito, ninguém esperava que ele tivesse uma família, certo?
Em outra parte da capital, Tatsumi treina duro com Susanoo, que o ensina a evitar movimentos desnecessários em combate e a focar seus ataques no ponto fraco do adversário. Embora Tatsumi tenha dificuldades para entender isso no começo, ele gradualmente se familiariza com Susanoo, considerando-o uma parte essencial da equipe, apesar de ser apenas um Tegō. De repente, Akin chega apressado para informá-los que o chefe convocou uma reunião de emergência. Bestas semelhantes a humanos surgiram e devem ser eliminadas das redondezas da capital. Embora o primeiro-ministro tenha enviado a equipe Jäger, o chefe decide se juntar à caçada para acelerar o processo. Toda a equipe concorda, exceto Chelsea, a garota com um nome de equipe britânica, que sugere que a capital deve lidar com isso sozinha. Tatsumi a persuade, lembrando-a de que sua missão é proteger o povo, e Chelsea relutantemente concorda em se juntar à missão. Enquanto isso, Susanoo diz ao nosso protagonista que ele deve fechar a gaiola antes que o passarinho escape, fazendo todas as garotas do grupo rirem e o deixando envergonhado. Enquanto isso, Run investiga a origem das criaturas, descobrindo que elas podem ser experimentos do sinistro doutor. Estiloso! Ao encontrar o covil do inimigo, Run percebe que o doutor planeja capturar todos os membros da equipe Night Raid para seus experimentos. Embora a capital entenda a ameaça, ainda não identificaram quem liberou as criaturas das sombras. Uma parte responsável observa enquanto a equipe Jäger elimina meticulosamente essas criaturas. Sozinho em algum lugar, Tatsumi questiona Lubak sobre sua devoção a Najenda. O jovem de cabelos verdes revela que o conhece desde que ela se juntou à Guarda Imperial. Um jovem Lebak, destacado e de uma família rica, se apaixonou perdidamente por Najenda à primeira vista. Determinado a estar ao seu lado, ele se juntou ao exército imperial, mas quando Najenda deixou o exército, Lubak fingiu sua morte e apagou todos os seus registros para se juntar à equipe Night Raid. Enquanto patrulhava a área, Tatsumi decide explorar as montanhas, onde, inesperadamente, encontra Sdef, que também está vagando por ali. Sem hesitar, ela o abraça fervorosamente e pergunta sobre sua presença na região. Tatsumi explica que está lá para erradicar as criaturas que aterrorizam o povo. Apesar das tentativas de Sdef de convencê-lo a se juntar ao exército revolucionário, Tatsumi permanece firme em sua determinação, admirando sua convicção. Ela o abraça novamente, mas percebe que há alguém mais nas proximidades e se prepara para confrontá-los naquele lugar remoto. A figura que dominava a cena era Sdef. Sem dizer uma palavra, com um gesto quase imperceptível, ela ativou seu Tegō e, em um instante, tanto nosso protagonista quanto os arredores desapareceram. Reaparecendo em um local distante, Tatsumi, ainda desorientado por essa transição repentina, lutava para compreender a nova realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Notando sua confusão, Sdef decidiu esclarecer a situação. Seu Tegō tinha o poder extraordinário de manipular espaço e tempo, uma habilidade reservada para poucos. Após esta breve explicação, Edith demonstrou sua habilidade mais uma vez. Ela ergueu uma imponente montanha de gelo em questão de segundos, de onde puderam observar o perímetro da ilha. A vista que se desdobrava diante deles era de beleza sublime. No entanto, a tranquilidade do momento foi abruptamente interrompida quando uma colossal criatura, reminiscente da última transformação do Dr. Stylish, emergiu do oceano. Tatsumi, sobrecarregado pelo medo, duvidou de sua capacidade de enfrentar tal ameaça. Entretanto, ao ver a habilidade com que Edith lutava contra o monstro, ele se sentiu inspirado a se juntar à batalha. E, graças à impressionante habilidade de Edith, eles conseguiram derrubar a besta. Mas o perigo ainda não havia acabado. Outro monstro apareceu, e Edith, sem esforço, o aniquilou, mais uma vez demonstrando sua força avassaladora. Com a atmosfera agora mais calma, Edith sugeriu explorar a ilha para se familiarizarem com os arredores. Tatsumi, agora confiante nas habilidades de sua companheira, concordou sem hesitação. Quem poderia dizer não a uma mulher tão bonita e forte? Assim, eles começaram a explorar a ilha, desfrutando de momentos de camaradagem. À medida que a noite caía, Steve revelou que haviam chegado a uma ilha ao sudoeste da capital. Ela propôs que Tatsumi ficasse mais alguns dias para aproveitar sua companhia. Mas, intrigado pela serenidade incomum de Steve, ele recusou a oferta. A garota com os grandes seios realmente fez tudo o que pôde para avançar, mas nosso garoto é muito quieto. Steve então confessou que havia encontrado uma maneira de retornar. Ela havia marcado a ilha com seu Tegō, permitindo que ela se teletransportasse de volta ao local original a qualquer momento. Antes de partir, Sdev demonstrou interesse em saber mais sobre nosso protagonista. Ele contou sobre sua infância em uma vila, onde um ex-soldado lhe ensinou artes marciais e habilidades de forjamento de armas, que lhe permitiram sobreviver na capital. Sdev, por sua vez, compartilhou detalhes de seu próprio passado. Ela pertencia ao clã Partes, uma tribo dedicada à caça de bestas perigosas. Desde a infância, seu pai lhe inculcou a crença de que os fracos perecem diante dos fortes e que apenas os mais fortes sobrevivem. Um dia fatídico, uma tribo do norte atacou os Partes. Em seus últimos momentos, o pai de Sdev a alertou de que haviam sido derrotados porque eram fracos, instando-a a se tornar mais forte. Com essa convicção, Sdev continuou caçando bestas até se juntar ao exército imperial, ascendendo ao posto de capitã.
Tatsumi, que acreditava que Esdeath havia destruído as tribos do norte por vingança, ficou surpreso ao descobrir que ela estava simplesmente seguindo ordens da capital, entendendo que seu pai morreu porque era fraco. Sem inimigos naturais para enfrentar, Esdeath obedeceu a ordens superiores, eliminando aqueles que lhe foram indicados. Curioso, Tatsumi perguntou a Esdeath sobre a aparência de seu Tegu. Ela revelou que ele residia dentro dela. Ao selecionar um Tegu, Shida escolheu o extrato do demônio, ignorando os avisos do primeiro-ministro sobre seu perigo. Felizmente, ela era compatível com o Tegu, ganhando o poder de controlar o gelo à vontade. Tatsumi, que pensava que Esdeath gostava de infligir sofrimento, descobriu que sua natureza sempre foi a mesma, mesmo antes de adquirir seu Tegu. Enquanto caçavam uma besta voadora para deixar a ilha, o T-Roll de Esdeath ativou. Tatsumi a alertou e juntos retornaram ao ponto de partida. Ao chegarem, Tatsumi rapidamente se escondeu, aproveitando a distração para escapar do olhar atento de Ezdi. Com sua habilidade habitual, Chelsea eliminou um líder corrupto em uma pequena cidade e se transformou em um gato para evitar ser detectada pelos Jaegers. Isso nos ensina uma lição, não ensina? Você não pode confiar em gatos. No entanto, ela logo percebeu que estava em apuros quando Esdeath a tinha em sua mira. Leona, sempre o palhaço, sugeriu entregar Tatsumi para mantê-los seguros, enquanto o grupo zombava dele por ter estado com ela naquela ilha e por compartilhar alguns momentos românticos com aquela mulher forte. O chefe, que acabara de sair do chuveiro, agradeceu ao nosso protagonista por ter se sacrificado pelo grupo diante do inimigo, e o chefe confessou que conhecia a SD há muitos anos. Então, nosso protagonista, que não conseguiu ficar quieto, perguntou a idade dela e confessou que achava que o chefe era muito mais velho, e obviamente recebeu seu devido castigo após abrir a boca grande. Enquanto isso, Seri estava lidando com alguns ladrões simples, argumentando que eles mereciam ser exterminados. Essa atitude parecia distorcida para uma das garotas que estava com esses marginais, pois ela disse que ajudou porque foi ameaçada e pediu um julgamento justo. Wave, que estava observando a situação, reconheceu que a capital era pior do que ele imaginava. Apesar de tudo, ele precisava acertar as contas. A líder do Might Raid informou a equipe sobre um plano do exército revolucionário para aproveitar uma rebelião do grupo Caminho da Paz contra a capital a fim de aumentar sua influência. Tatsumi discordou, pois muitas vidas seriam perdidas. Mas o chefe deixou claro que não podiam parar a rebelião, já que os habitantes estavam determinados a se rebelar. A senhora com o tapa-óleo explicou como cada momento se desenrolaria, tanto para eles quanto para seus aliados. Além disso, ela revelou que, dentro da organização religiosa Caminho da Paz, havia um impostor chamado Boric, enviado pelo primeiro-ministro para se tornar o líder e parar a revolta. A missão da equipe era eliminar Boric e, em seguida, atacar diretamente os Jaegers, afastando-os da capital para que não tivessem a vantagem. A sede havia pedido que eles eliminassem Kuron, que sua irmã havia encontrado, e Tatsumi estava determinado a enfrentá-los. Finalmente, a verdadeira batalha começou. Wave informou a Esdeath que haviam encontrado membros da Night Raid nas aldeias do leste. Ela, com seu típico ar de superioridade, preparou-se para confrontá-los, sem saber que isso fazia parte do plano da Night Raid para chamar sua atenção. Enquanto desfrutavam de uma tarde de verão, todas as garotas estavam de maiô, enquanto os meninos estavam hormonalmente excitados. Akane se sentia angustiada, sabendo que, desta vez, teria que enfrentar sua irmã. E Minya lembrou que, mesmo se ela perdesse sua irmã, sempre teria elas em outro lugar. Esdeath percebeu que a Night Raid havia armado uma armadilha, dividindo-se em dois grupos para desviar os Jaegers da capital. Ela enviou Kurone e Boles em uma missão. Enquanto isso, enfrentaria a Night Raid. Kurone e sua equipe, enquanto cavalgavam, encontraram um espantalho que se revelou ser uma armadilha. Minnie atacou Kurone à distância, mas ela conseguiu desviar do ataque. Todos os membros da Night Raid estavam presentes, enfrentando Kurone e Boles. Wave foi lançado longe por Susanoo e o líder da Night Raid mencionou que ambos eram alvos do exército revolucionário. Boles, determinado a não ser eliminado facilmente, mostrou sua habilidade especial, transformando as pessoas que havia eliminado em fantoches. Akame, irritada, foi lutar contra sua irmã, mas Kuron a deteve com seu fantoche Nata, um amigo de infância de ambas. Justo quando Boles estava prestes a eliminar Akame, Tatsumi chegou para salvá-la. Kurome, confiante, ordenou que sua Beast especial lançasse um ataque para acabar com todos, mas ficou surpresa ao ver que todos se defendiam de forma eficaz. Susano enfrentou a Beast de Kurome, enquanto Minnie lutava contra uma garota com poderes de fogo. Tatsumi estava enfrentando dois oponentes ao mesmo tempo, um Gorilla Beast e um cara com habilidades de velocidade. Akane lutava diretamente contra Boles e seu escudo humano, enquanto Lang enfrentava um cara com chicotes. Kurone apresentou seus fantoches, Doyakin, um eliminador de tribos do norte, um forte guarda-costas chamado Rokugo, e Nana, a amiga de infância. Na confrontação, Leone pegou o chicote do general e o usou para ajudar Akame. O líder da Night Raid revelou que seu plano era separar os Jaegers, mas continuariam lutando. Akane e Boles estavam em pé de igualdade até que Leone chegou para ajudar. Enquanto isso, Esdeath derrotou seus companheiros para que ele pudesse descansar em paz. Com a ajuda de Susano, eles derrotaram o general Rokugo. Susano revelou o ponto fraco da Beast de Kurome, permitindo que a derrotassem com um único ataque. Tatsumi, com a ajuda de Chelsea, eliminou um inimigo disfarçado de um velho amigo de sua tribo. Minnie foi engolida por um sapo fantoche de Kurun, mas conseguiu escapar.
Susanoo e o chefe encurralaram Kurum com confiança. Karan planejou eliminar todos eles, mas Akame e Leon realizaram um ataque combinado que destruiu o Tego de Bulls. Bulls, por sua vez, sabia que sua arma era inútil e decidiu destruí-la, causando uma enorme explosão no local. Após a explosão, Karan rapidamente fugiu, ciente de que não poderia enfrentar toda a equipe sozinha. Enquanto isso, Akame estava angustiada porque Leon desmaiou, temendo o pior. Surpreendentemente, Bulls havia sobrevivido à sua própria explosão e conseguiu escapar. No entanto, a culpa o consumia por ter destruído seu precioso artefato. Ele se lembrava nostalgicamente do último jantar com seus camaradas, um momento caloroso que desejava poder reviver. Em seu caminho de volta para a capital, ele encontrou uma garota ferida. Com paixão, Ball se aproximou para ajudá-la e a garota o agradeceu. Mas era uma armadilha. A garota era Chelsea disfarçada, que o lembrou de que ela pertencia a uma aldeia que esse gigante havia destruído no passado e, num piscar de olhos, eliminou Balls. Em seus momentos finais, Balls aceitou seu destino, desejando apenas se reunir com sua família uma última vez. Chelsea, insatisfeita com sua conquista, desejava mais. Ela decidiu se disfarçar de Balls e seguir Kuromi. Enfraquecida, Kuromi recordou seu passado. Ambas, como muitas outras crianças, haviam sido transformadas em assassinas pelo exército imperial. Elas foram forçadas a atravessar uma floresta repleta de bestas selvagens como um teste de coragem. Ambas sobreviveram, mas logo foram separadas. Para evitar que eles dependessem uns dos outros, Karan recebeu substâncias para fortalecê-la. Enquanto isso, no esconderijo da noite de ataque, Lubok relatou que Chelsea havia ido atrás de Karan sozinha. Isso colocou todos em alta alerta, e Tatsumi e Akan decidiram ir em apoio. A garota com o nome do clube britânico, aproveitando a fraqueza de Karan, tentou se aproximar e acabar com ela. Mas, em uma reviravolta inesperada, Karan, revitalizada pelas injeções, se reergueu. Chelsea se viu lutando por sua vida contra os fantoches de Karan, que a emboscaram com um ataque repentino. Tatsumi e Akan, procurando por Chelsea na chuva, não encontraram nenhum vestígio dela pela capital. Decidiram explorar a cidade e, para seu horror, descobriram a cabeça de Chelsea exposta para todos verem. Uma cena que você certamente não esperava e você deve estar gritando WTF? No dia seguinte, Tatsumi lutou para aceitar a perda de Chelsea enquanto se preparava para a missão à frente. Seu objetivo era infiltrar-se em uma organização religiosa e não havia tempo para distrações ou arrependimentos. Em meio aos preparativos, Esdit apareceu com notícias perturbadoras. O primeiro-ministro havia ordenado sua proteção devido a rumores de que o Night Raid planejava infiltrar-se na base religiosa para eliminá-lo. Boric, o líder da organização, parecia indiferente à ameaça. Ele tinha total confiança nos demônios Rakshasa como equipe de proteção de elite. No entanto, Esdit os alertou a não baixar a guarda, e suas palavras logo se mostraram verdadeiras. Quando ela foi buscar Kuro na capital, encontrou-a ferida. Ela lamentou não ter conseguido protegê-la. Karan, após descansar brevemente, insistiu que estava apta a retornar à equipe. Embora Esdit aceitasse seu retorno, ela a advertiu a não ser excessivamente confiante. Uma vez na base da organização religiosa, Kurun começou a se sentir mal. Wei, preocupada, sugeriu que informasse os outros, mas Karan recusou. Ela temia ser eliminada se suas fraquezas fossem descobertas e preferia morrer em combate a ser descartada pela capital. Enquanto isso, Tatsumi e Mimi estavam investigando a área ao redor da sede. Eles descobriram que Boric, o conselheiro do fundador, estava usando a organização religiosa para enriquecer o primeiro-ministro. Durante a investigação, foram descobertos por 2 dos seguranças de Boruk. Quando a noite caiu, Hakan estava no cemitério, onde encontrou Ibarra, um conhecido de seu tempo no exército imperial. Este homem, vestido apenas com suas roupas íntimas e com o corpo modificado, provou ser um adversário formidável. Enquanto isso, Lobo, um membro dos demônios Rakshasa, fingiu sua morte para distrair os inimigos e salvar um informante. Quando os inimigos tentaram eliminar o informante, Lobo se levantou e a defendeu, desencadeando uma feroz batalha contra o gigante de olhos hipnóticos. Akame, apesar das dificuldades, conseguiu eliminar Ibarra. No entanto, enquanto recuperava o fôlego, foi atacada por Hon, que apareceu e desapareceu rapidamente após seu ataque. Enquanto isso, Lobo usou suas habilidades para capturar e eliminar seus inimigos, destruindo um dos corações deles e finalizando o informante com uma técnica especial. Enquanto isso, Mini e Tatsumi discutiam como sempre, e nesse ponto não conseguem evitar o que as más línguas dizem, que aqueles que lutam se amam. De repente, o fundador do Caminho da Paz apareceu, instando-os a confessar seu amor, pois acreditava que suas constantes brigas eram um sinal de que estavam apaixonados. Em outro lugar, o conselheiro, em meio a um ritual, foi informado sobre a eliminação de 3 membros demoníacos. Embora acreditasse que seus homens estavam superestimando Night Raid, a Saria confirmou que apenas eles poderiam enfrentá-los no majestoso palácio de Kura. Waze e Suzuka se divertem assistindo Sério e Koro enquanto correm brincando de futebol com as crianças locais. Sério está exuberante ao ver tantas crianças ao lado da justiça, embora rapidamente se torne séria, sentindo a necessidade de protegê-las do mal do mundo. No entanto, o grupo deve retornar à realidade que enfrentam, e em um esconderijo da Night Raid, Nigenda comunica a próxima infiltração no palácio, para assassinar Bolek Susanoo, que se entrega. A equipe serve o jantar a todos para prepará-los para a missão.
Serio e Suzuka estão de guarda no palácio, quando Suzuka nota Tatsumi e Mini disfarçados como civis. Eles dois seguem os membros do Night Raid até os arredores da cidade. Tatsumi e Mini estavam tentando atrair Serio e Suzuka para longe, a fim de criar uma distração que permitiria que o resto do Night Raid infiltrasse o palácio. A garota de cabelo vermelho se aproxima de nosso protagonista, perguntando se ele tinha algum dos produtos de maquiagem que ela usou para mudar sua aparência. Ela estava tão perto que ele ficou vermelho, e quando se lembrou do fio vermelho do destino mencionado anteriormente, Tatsumi e Mini começam a discutir nervosamente, como duas crianças apaixonadas, sem perceber que Serio os está observando. Chocada e desapontada ao descobrir que Tatsumi faz parte do Night Raid, ela decide matá-lo junto com Mini. Serio lança um grande ataque frontal com mísseis explosivos contra eles, que mal conseguem escapar. Tatsumi confirma que Serio é a atacante, o que leva Mini a lutar contra ela. Nesse momento, Suzuka inicia seu ataque. Nosso protagonista enfrenta Suzuka, enquanto Mini se prepara para lutar contra a garota de cabelo cenoura. Serio lança um foguete gigante em direção à garota de cabelo rosa, que o destrói sem esforço e consegue incapacitar momentaneamente Koro, atingindo seu núcleo. Serio avança em direção a Mini, afirmando que o mal nunca pode triunfar sobre a justiça. Elas zombam da morte do escudo e revela que Koro devorou o corpo de Chelsea, depois que ela foi morta por Kuromi. Mini critica a moral de Serio, mencionando o ogro e Dr. Stylish, apontando sua incapacidade de vê-los como vilões. Ela a chama de quebrada e diz que pessoas más como ela merecem morrer. Isso enfurece Serio, que desconsidera suas palavras e ordena a Koro, que está se recuperando do ataque anterior, que aumente seus braços e ataque Mini. No entanto, Koro é impotente contra Mini, que o destrói facilmente e contra-ataca cada ataque. Serio fica chocada com o aumento de poder de Mini. Mine explica que Pumpkin se torna mais forte quanto maior o perigo, permitindo que ela domine Koro a cada tiro. Enfurecido, Serio ordena que Koro resista, mas Mine garante que agora sabe a localização do núcleo de Koro e em breve irá destruí-lo. Justo quando ela está prestes a destruir o núcleo de Koro, Serio o transforma em seu trunfo, o Berserker, que solta um grito ensurdecedor. Antecipando isso, Mine coloca protetores auriculares. Enquanto Kuro se recupera, Serio dispara uma arma explosiva contra Mine, forçando-a a saltar para fora de posição. Serio avança em direção a Mine, que atira nela pelo caminho. Serio rapidamente fecha a distância, onde o alcance longo de Pumpkin se torna ineficaz e começa um ataque físico implacável, ferindo Mine, mas não conseguindo finalizá-la devido às feridas anteriores infligidas por Mine. Enquanto isso, Tatsumi luta contra Suzuka, mas é facilmente superado. Suzuka comenta sobre a inexperiência de Tatsumi em combate. Apesar da diferença de força, Tatsumi promete superá-la e vencer. Enquanto Mini está caída no chão, um Kuru recuperado avança em direção a Serio, que planeja um ataque por ambos os lados. No palácio, o caos reina enquanto Night Raid infiltra-se. Suzano, sem esforço, derruba Natala e Doya, forçando Kuromi a lutar sozinha. Quando Leone está prestes a atacá-la, Wave intervém, declarando-se seu oponente e ativando o Grande Carro. Embora o desfecho da luta não seja mostrado, é revelado mais tarde que Leone venceu. Na Sala do Trono, um Bolek apavorado implora a Esdite que o proteja. Ela responde pisando em seu rosto e ordenando que ele fique na sala. Em algumas ruínas, perto da periferia da cidade, Tatsumi e Suzuka continuam sua batalha. Sabendo que não pode vencer em combate, Tatsumi decide destruir as ruínas, e os destroços esmagam e matam Suzuka, mas Tatsumi consegue escapar. Enquanto isso, Mini, atingida pelo ataque de Serio, recorda-se de ter sido perseguida por ser estrangeira. Com determinação, ela declara que ainda não pode morrer. Serio e Koro atacam Mini por ambos os lados, mas ela usa seu truque para perfurar Koro, bifurcando-o. Em uma tentativa final, Syria tenta acabar com Mini, deixando-se vulnerável. Mini libera seu trunfo novamente, cortando brutalmente Serio ao meio com uma poderosa explosão do escudo vingador de abóbora. Esse ataque exaure a força de Mini. Apesar de perder, Syria revela uma bomba escondida em seu crânio, declarando que a justiça sempre prevalecerá. Mini tenta escapar, mas seus ferimentos a impedem de fazê-lo. Serio ri maniacamente até ver Koro, à beira da morte, enfrentá-la, incapaz de se regenerar mais. Em seus momentos finais, ela não demonstra remorso, apenas lamenta não ter matado todos os seus inimigos e declara, entre lágrimas, que não quer morrer. A bomba detona, matando Serio de Koro, enquanto Tatsui salva Mini no último segundo, tornando a tentativa de bomba de Serio inútil e encerrando sua onda de assassinatos. De volta ao palácio, Asdif retorna à Sala do Trono, descobrindo que Bolek fugiu em medo e agora enfrenta na agenda. Bolek tenta escapar, mas Akame, Leon e Lubako o impedem. Akain mata Holimesha, enquanto Lubok pendura Bolek, completando a missão. No dia seguinte, após uma batalha difícil, enquanto observa tudo de longe, uma mente envergonhada diz a Tatsumi que, após essa terrível guerra, ela quer conversar com ele e faz com que ele prometa a mesma coisa que Akame: sobreviver, não importa o que aconteça. Juntos, eles olham para o futuro, e Mini parece mais determinada do que nunca a lutar pela revolução. Honest e seu grupo de oficiais do governo se reúnem no palácio, notando com preocupação o rápido avanço do exército revolucionário.
O pânico começa a se instalar, até que Buda intervém, declarando firmemente que protegerá o reino a qualquer custo. Honest aproveita o momento para apresentar Shura e sua unidade de elite aos oficiais. Com confiança excessiva, Shura assegura que pode lidar com a situação e que a participação de Buno é desnecessária. No entanto, Buno descarta seu comentário, observando que há algumas ratas que aparecem antes de todo o enxame. Na residência dos Jaggers, Wave comenta sobre a notável ausência de metade de seus membros que caíram em batalha. Rune entra com comida. Parece que, neste anime, tudo é resolvido com pratos deliciosos. Eles discutem o estado da revolução. Wave, frustrado, expressa que os Jaggers deveriam estar ajudando ativamente, em vez de permanecer inativos. A tensão diminui brevemente quando Kuronei pede uma segunda porção, mas logo desmaia devido à lesão causada por Chelsea. Fora do palácio, soldados se reúnem e se preparam para a revolução, observados com grande preocupação por Tatsumi e Lubok. No subterrâneo, Leone e Minnie caminham por um caminho de esgoto, onde Leone provoca Minnie sobre seu relacionamento com Tatsumi, deixando a última nervosa. Em algumas ruínas de uma floresta, Najenda, Akame e Susanoo se preparam para a iminente revolução. Em um beco, o garoto de cabelo verde e nosso protagonista aguardam para se encontrar com um agente do exército revolucionário. Enquanto esperam, Lubok provoca Tatsumi sobre Minnie. Quando Tatsumi nega qualquer envolvimento e Lubok pergunta se eles se beijaram, a asiática chega. Ela os guia para uma área secreta no palácio, onde uma reunião do exército revolucionário deve acontecer. No entanto, ao chegarem, eles descobrem que todos na reunião foram massacrados e o prédio explode, revelando uma armadilha. Eles se veem cercados por um grupo, incluindo Budo e Shura, que assim desencadeia uma feroz batalha. Tatsumi enfrenta Budo, mas rapidamente se mostra inferior ao general. Sendo facilmente derrotado e capturado, Levati luta contra Shura, que o provoca ao exibir os poderes de teleportação de seu Teigu. Levati tenta se mover para áreas não marcadas por Shura, apenas para descobrir que tudo no palácio, até mesmo o ar, está marcado. Ele aproveita a oportunidade para armar armadilhas com caudas cruzadas, mas é traído pelo agente anterior, que revela estar trabalhando para Shura, devido ao cativeiro de sua família. Enfurecido pela interferência, Shura mata o agente, revelando que sua família estava morta há muito tempo. Shura então transporta Lubok para uma dimensão separada, afirmando que ninguém jamais escapou de lá. No entanto, Lubok arrasta Shura para a dimensão com ele, declarando que ele não tem o direito de usar os outros como ferramentas. Lubok crava uma arma no coração de Shura, matando-o. Ambos são então transportados de volta ao palácio, milhares de pés no ar, sem meios de escape. Lubok, sem seu fio, aceita seu destino. Ele cai em uma pilha de lanças, morrendo instantaneamente, para o horror de Tatsui. Mais tarde, com Tatsumi preso, Budo informa Honest sobre o que aconteceu. A princípio, Honest parece irritado com a morte de Shura, mas rapidamente descarta isso, para grande desagrado de Buda. Sdev entra e solicita a custódia de Tatsumi. No dia seguinte, a execução pública de nosso protagonista é anunciada, deixando o restante do Night Raid atônito. E, da minha perspectiva, este anime não nos permite nos apegar aos personagens, porque os elimina gradualmente. Meng, determinada a resgatar Tatsumi, tenta fazê-lo sozinha, mas Akame a interrompe, alertando que ela não pode enfrentar tal missão sozinha. No final, Akame decide se juntar a ela para ajudar. Então, Leone aparece, apoiando a decisão de Akame e se juntando ao resgate também. Najenda chega e designa a Night Raid uma missão de emergência para salvar Tatsumi e evitar sua execução. Mais tarde, Esdith visita Tatsumi em sua cela. Após descobrir sua verdadeira lealdade, ela pede que ele abandone a Night Raid e se junte aos Agers, algo que já sabemos ser impossível. Tatsumi recusa categoricamente, disposto a morrer lutando por seus camaradas. Esdith, embora ferida pela rejeição, decide que executará Tatsumi pessoalmente. Os Jaegers descobrem sobre o plano de Esdith no dia seguinte. Wave questiona como é possível que Esdith queira matar alguém que ama e, ao ser questionado, responde que Esdith preferiria ser a responsável por acabar com a vida dele se ele deve morrer. Kuromi compara a situação com a dela, e ela também quer ser a responsável por matar sua irmã, Akame. Durante a execução pública, em um estádio maior que o Camp Nou, o imperador denuncia Tatsumi e seu envolvimento com a Night Raid, buscando manter a paz no reino. Justo quando Sdeff está prestes a matá-lo, Minnie intervém, disparando tiros para dispersar a multidão. Najenda, Leone e Susanoo chegam com explosivos para separar Sdeff de Tatsumi. O general Budo intervém, enfrentando Leone e Minnie. Enquanto Najenda e Susanoo lutam contra Sdeff, Akame, por sua vez, combate os guardas da capital e recupera o incúrsio confiscado. Embora Susanoo prove ser inferior a Sdeff, Najenda o potencializa com uma manifestação de Magatama, mas ainda assim não consegue igualar-se a ela. Enquanto isso, Budo domina Leone e ataca Minnie incansavelmente. Em um esforço final, Minnie usa toda a sua força para desencadear uma explosão destrutiva, matando Budo e destruindo seu Tegu, mas ela desmaia de exaustão. Akame liberta Tatsumi, que a pega enquanto ela cai.
Enquanto isso, Didi congela o tempo para ganhar uma vantagem sobre Susanoo. Najenda usa a manifestação do Magatama novamente ao custo de sua saúde, para reviver Susanoo, que se sacrifica para dar ao Night Raid tempo para escapar. Sdeath reconhece Susanoo como um verdadeiro guerreiro antes de finalmente derrotá-lo. E aqui perdemos outro personagem de quem estávamos nos afeiçoando. Mai, mortalmente ferida, confessa seu amor a Tatsumi antes de morrer em seus braços, fazendo Tatsumi gritar em angústia. Sim, chore, está tudo bem, eu também estou. No esconderijo do Night Raid, os membros restantes lamentam as mortes de Lubok, Susanoo e Mine. Tatsumi, confuso, pergunta por que eles arriscaram tanto para salvá-lo. Nigenda explica que a execução pública teria desmoralizado o exército revolucionário, e eliminar Buda foi uma conquista significativa. Leone conforta uma Magenda, que está de luto por Susanoo, reconhecendo que ele cumpriu sua missão. Akami assegura a eles que devem carregar as emoções e os deveres dos membros caídos. Leon insiste em completar seu objetivo, para que seus camaradas possam descansar em paz. Najenda, que parece ter um escudo ao redor de seus sentimentos, é verdadeiramente afetada. Em seu quarto, expressa sua tristeza pela perda de Susanoo, que se arriscou para salvar seu líder. Na capital, Wave e os soldados tentam conter um motim, mas falham. Wave, frustrado, se pergunta como parar a rebelião. Hun o acalma, afirmando que eles serão necessários quando o caos chegar. Hun revela seu desejo de mudar o reino de dentro para fora, enquanto Karon permanece leal a seus desejos. Enquanto isso, Sdeath não consegue deixar de ficar feliz que Tatsumi sobreviveu e promete ir atrás dele. Após lidar com o exército rebelde, o imperador, preocupado com a iminente rebelião, se pergunta se tem sido um mau governante. Mas o Honest o tranquiliza, dizendo que ele não fez nada de errado. Enquanto isso, a condição de Kuromi piora e ela decide que é hora de resolver as coisas com Akami. Ao observar os homens na cruz, Akami nota um código em um cadáver rebelde e, percebendo que é de Kuromi, planeja encontrá-la. Tatsumi tenta pará-la, mas Akami insiste em ir sozinha, prometendo voltar viva. Na reunião, as irmãs relembram seu passado como assassinas treinadas pela capital. Kuromi, irritada, acusa Akami de traição, enquanto Akami justifica sua decisão devido à corrupção do reino. Como era de se esperar, elas rapidamente começam a lutar, mas são interrompidas por uma besta perigosa. Elas trabalham juntas temporariamente para derrotá-la, retomando seu duelo em seguida. Wave intervém, mas Tatsumi o impede. O inimigo, embora relutante em lutar, aceita que às vezes é necessário. Kuromi insinua seus sentimentos por Wave antes de retomar a luta com Akami, que finalmente a mata. Com Murasame, Wave, devastado pela morte de Kuromi, lamenta, mas Akami lhe diz que sua intervenção foi suficiente. Carregando o corpo de Kuromi, Wave questiona sua luta, e Akami responde que apenas os determinados têm o direito de empunhar uma arma. Akane desmaia, e Tatsumi a conforta, reconhecendo seu fardo e determinação. Ele diz que não quer perder mais entes queridos. De volta ao palácio, o Oneis leva o imperador ao supremo tego do reino, declarando que é hora de mostrar aos rebeldes seu erro. O imperador decide usar seu poder para proteger o reino. Wave visita o túmulo de Karam nos arredores da capital. Ele reflete sobre seu passado e como idolatrava um general do exército. Ele confessa que não sabe mais por que está lutando, agora que a rebelião está em andamento e a corrupção da capital é evidente. Enquanto isso, no esconderijo da Night Raid, Tatsumi, Akami e Leone discutem seu futuro após a rebelião. Nigenda entra, agradece aos três por seus esforços e revela a missão final: assassinar o primeiro-ministro Oneis e completar a rebelião. No dia seguinte, Nigenda e o exército revolucionário lançam um ataque frontal à capital para distrair, enquanto Tatsumi, Akami e Leone infiltram-se no palácio. Ran os para, confessando que compartilha os motivos da Night Raid, mas critica seus métodos, uma confissão significativa, aliás. Ele ataca com seu Tegu e revela seu passado como professor em uma vila pobre, onde seus alunos foram sequestrados e assassinados sem a intervenção do governo. Reconhecendo o crime, Leon e Hun discutem sobre moralidade, terminando com Leon o interrompendo, enquanto Akami e Tatsumi seguem em direção ao primeiro-ministro. Na sala do trono, o imperador descobre o rápido crescimento da rebelião e duvida de sua governança. Weinst o tranquiliza sobre sua inocência e culpa os rebeldes. Ele aconselha o imperador a ser cruel para demonstrar seu poder. Tatsumi e Akami entram e atacam Honest, mas são bloqueados. O imperador acusa a Night Raid de causar caos, mas Tatsumi tenta convencê-lo de que Weinst o manipulou. Weinst nega, afirmando que tudo foi feito pelo imperador. Tatsumi o critica por suas mentiras e diz que o império está acabado. Weinst, furioso, ordena ao imperador que use o Shiku Taser mais poderoso. O imperador solta a besta, destruindo grandes porções da capital com feixes de energia, para demonstrar seu poder. Onis elogia suas ações, afirmando que ele é um verdadeiro imperador. Tatsumi tenta lutar contra o imperador, criticando sua destruição, mas é silenciado e culpado pelo caos. Honest avisa o imperador para não ouvir Tatsumi. O imperador, cego pelo poder, segue as palavras de Honest, enfurecendo Tatsumi. Nosso protagonista zomba do imperador por ser manipulado por Honest. Suas tentativas de parar o imperador falham à medida que ele enfraquece. Wave chega para salvar Tatsumi, prometendo ajudá-lo a derrotar o imperador.
O Ernest o acusa de traição, mas Wave o ignora, afirmando seu dever de proteger o povo. Leone e Ran estão fazendo algo sem precedentes. Eles se unem para salvar os civis, encerrando sua luta. Ran declara que não está mais ao lado da capital. Juntos, eles atacam Chicotezer, mas sua defesa é impenetrável. Tatsumi descobre que o abdômen de Chicotezer é seu ponto fraco. Wave o distrai enquanto Tatsumi ataca, mas ambos ficam gravemente feridos. Um imperador desesperado implora Tatsumi que se renda, mas nosso protagonista ativa uma forma dourada de Incúrsio e destrói Chicotezer. Surpreendendo Honest, Chicotezer cai em direção a um grupo de civis, e Tatsumi o para com sua última força restante, resultando em ferimentos fatais. Akane corre até ele e Tatsumi se desculpa por não conseguir cumprir sua promessa. Akane chora enquanto nosso protagonista morre tristemente em seus braços. O imperador lamenta sua derrota e se pergunta se o império realmente caiu, enquanto Esdit caminha com tristeza em direção aos corpos de Akayun e Tatsumi. Após a queda do imperador e a morte de nosso protagonista, Esdit justifica a morte de Tatsumi ao apontar sua fraqueza, embora não consiga ignorar uma emoção desconhecida que a domina após sua perda. Os soldados do exército revolucionário veem do seu ataque, já que ela é a última defensora do império. Usando seu Tego, Esdit rapidamente os elimina, destruindo o palácio e tornando o sacrifício de Tatsumi fútil. Akame a confronta, questionando sua motivação, uma vez que o império foi derrotado e não há mais nada a ganhar. Steve responde que ela apenas busca ser a vencedora e provocará mais guerras se necessário. Akame decide pôr um fim em Esdit, convencida de que não pode permitir que alguém como ela permaneça viva. A batalha entre Akame e Esdit começa. A general de alto escalão do Império e líder dos Jaegers, animada para enfrentar uma oponente tão habilidosa, ignora as perguntas de Akame e lhe oferece uma posição como sua subordinada, uma oferta que Akame, sem dúvida, iria rejeitar. Esdit afirma que a recusa só pode levar à morte, de acordo com as regras do mundo. Akame, discordando, declara que vidas humanas não devem ser desprezadas, algo que Esdit não entende. A luta continua, com Esdit demonstrando sua superioridade e dominando Akame. Com Akame imobilizado, Esdit declara que os fracos não merecem enfrentá-la. Akame pergunta o que ela pensa sobre as vidas humanas, e Esdit responde com indiferença em relação aos fracos. Enfurecida, Akame a ataca, surpreendendo-a, tornando isso, obviamente, uma das lutas mais esperadas. Akame se corta com Murasame, ganhando força com sua maldição. Steph fica empolgado ao ver a carta na manga de Akame. Akame afirma que já matou muitas pessoas e que Murasame se lembra de todos aqueles que ela abateu, carregando esse fardo em seus ombros. Akame jura derrotar Esdit, mesmo que isso custe sua própria vida. Com seu novo poder, Akame consegue lutar em pé de igualdade com Esdit, que se defende com gelo. Mas Akame perfura essa defesa, ferindo o braço esquerdo de Esdit. Com Murasame envenenado, Esdit amputa seu braço, demonstrando emoção ao perder o controle. A luta continua. Esdate joga sangue nos olhos de Akame para cegá-la, mas Akame se recupera rapidamente. Ela percebe que seus novos poderes estão diminuindo e entende que deve terminar a luta o mais rápido possível. Esdate usa Mahapadma, congelando o tempo, enquanto tenta matar Akame. Uma imagem residual dela ocupa seu lugar, e Akame a corta de cima, quando Mahapadma se desvanece. Surpresa, Esdate pergunta como Akame conseguiu se mover durante Mahapadma. Akame responde que Esdate estava apenas vendo uma imagem de sua sangue fria. Esdate aceita sua derrota e se dirige ao corpo de Tatsumi, desejando estar ao seu lado. Ela se congela ao lado dele em gelo, que então explode, destruindo ambos os corpos. Akame e Najenda lamentam a morte de Tatsumi, enquanto Wave e Ran se despedem de Esdate, afirmando que ambos finalmente estão em paz. Honest, tentando escapar, acredita arrogantemente que pode retomar o Império, mas é capturado por Leonel, que não o deixará escapar vivo. Honest chama seus guardas, mas, sem o Imperador, ninguém vem em seu auxílio. Leone o confronta, e embora Honest destrua Lionel e a retorne à sua forma humana, Leon, apesar da dor, o atinge com força. Honest, incapaz de entender por que Leon age dessa maneira, é condenado por ela por seus crimes. Leon o atinge repetidamente, esmagando sua cabeça e completando a missão da noite de ataque. Com a morte de Honest, a guerra chega ao fim. Após a revolução, Akame e Leon se encontram na muralha que cerca o palácio e se despedem. Como a noite de ataque não é mais necessária, os cidadãos celebram a vitória e um desfile acontece. Leone, ferida, se dirige a um beco, onde morre. O imperador é condenado à guilhotina por Najenda, devido à devastação causada antes de morrer. Ele pede a Najenda que reconstrua o reino sem mais derramamento de sangue. Najenda promete cumprir isso, e o imperador é decapitado. Wave e Ran visitam o túmulo de Kurone, prometendo ajudar o novo reino. Na cidade natal de Tatsumi, todos celebram, sem saber que Hisao e Ieyasu morreram. Na capital, os cidadãos trabalham juntos para reconstruir. Akame e Najenda se encontram, impressionados com a velocidade da recuperação. Najenda, com sua expectativa de vida reduzida, decide usar seu tempo restante para reconstruir o reino. Akame se oferece para assumir a responsabilidade pelos erros do exército revolucionário.
Ela agradece a Najenda por permitir que ela se juntasse ao Night Raid, e elas se separam, com Najenda desejando sua sobrevivência. Mais tarde, a existência do Night Raid é apagada dos registros. A Kang, por sua vez, após a guerra que levou muitos de seus entes queridos, vaga por um deserto, emboscada por usuários de Tu. Ela declara que, como sobrevivente, carrega os sentimentos de seus camaradas caídos e se prepara para a batalha. O fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, se inscreva e clique no ícone do sino para receber novos resumos de animes.